Palestras Nova Era 2021. Respeito à crença alheia. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecermos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Espero que vocês gostem. O tema que eu escolhi é respeito à crença alheia. Espero que essa palestra possa auxiliá-los de alguma maneira. E se ficar alguma dúvida, estaremos aqui à disposição para responder às suas perguntas. Vamos lá, então? É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, responde: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. São Luís complementa. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? E São Luís responde: socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que ele a odiasse. Allan Kardec diz que o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que, como ele, não pensam. Referente a Jesus, Kardec continua: quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não, ele mandou pura e simplesmente que se fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? É falta de caridade e ofende a liberdade de pensamento.
E Kardec pergunta para os espíritos: será atentar contra a liberdade de consciência impor restrições às crenças que provocam problemas à sociedade? E os espíritos respondem: podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque a repressão não impede a pessoa de manter a crença. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas nocivas e pode-se, sem prejudicar essa liberdade, procurar trazer de volta ao caminho da verdade aqueles que se perderam ao admitir falsos princípios? Isso Allan Kardec perguntando, e os espíritos respondem: certamente que sim, e até mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus pela doçura e persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há algo que seja permitido impor, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de levá-los a admitir seja agindo com violência. A convicção não se impõe. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade. Como se pode reconhecer a que tem o direito de se posicionar assim? E os espíritos respondem: será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, pela prática da lei de amor e de caridade em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente. E os espíritos continuam: a esse sinal reconheceis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Qual é a atitude de quem respeita os direitos de seus semelhantes? Devemos respeitar e apreciar apenas aquelas pessoas que consideramos merecedoras de nossa deferência? O respeito que devemos ao outro independe de nossas convicções? Entre a capacidade de sentir amor e o respeito, qual dos dois será o mais importante? Allan Kardec pergunta, na questão 877 do Livro dos Espíritos: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E eles respondem: sim, a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, ou seja, não respeitam os direitos dos demais, cada um usa de represálias e é isso que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Iniciemos com alguns significados da palavra respeitar. Ter em consideração,
tratar segundo os preceitos da moral ou da urbanidade, honrar, não causar dano a, poupar. Respeitar os direitos de um semelhante significa agir com justiça e honestidade, porque esse sentimento de consideração necessariamente se expressa através de atitudes de honra à sua pessoa, às suas possibilidades e escolhas, às suas crenças e convicções, bem como aos limites que ele mesmo estabeleceu em sua relação conosco. O respeito é o direito básico de todo indivíduo. Todas as criaturas deveriam ser dignas de manifestações de honradez e consideração, por mais miseráveis, ridículas e abjetas que possam ser, pelo simples fato de serem seres humanos. Em todo e qualquer indivíduo existem os mesmos anseios e necessidades, a mesma essência espiritual que cada um de nós carrega. Assim, não devemos respeitar e apreciar apenas aquelas pessoas que consideramos merecedoras de nossa atenção. Se somos capazes de ter comportamentos positivos, não podemos ser seletivos em relação aos indivíduos a quem destinamos a nossa consideração. No entanto, conforme a observação dos espíritos superiores a Kardec, existem criaturas que não sabem viver com educação. A falta de consciência das consequências dos próprios atos tende a fazer delas pessoas de temperamento impulsivo, agressivo, intolerante, negligente, insensível, destrutivo, com dificuldades de disciplinarem as próprias emoções e de conservarem a empatia, o bom senso e o respeito em seus relacionamentos. Mas, quando temos consideração por uma pessoa, atribuindo a ela a devida importância e deferência, nosso comportamento é repleto de dignidade, porque temos como princípios de conduta a ética e a justiça. Adequadamente, sabemos observar, avaliar, ponderar, para somente depois agir. Existe um ditado que reza: seja feliz com a consciência tranquila de que ninguém ficou sem saber o quanto você respeita a paz do outro. Para se viver em paz, é imprescindível aprendermos a respeitar a privacidade, ou seja, a intimidade, a particularidade, a individualidade dos demais. Às vezes, por não gostarmos de alguém, deixamos de ter consideração por essa pessoa. Mas, conforme já abordado, muito embora não lhe destinemos o nosso afeto, ela merece respeito como ser humano que é. E a situação contrária também ocorre. Por julgarmos que amamos muito uma pessoa, nos sentimos no direito de invadir os seus domínios, a sua privacidade. Em muitas relações, o amor se expressa através do sentimento de posse que uma pessoa nutre em relação à outra, no qual uma está sempre tentando e até conseguindo submeter a outra à sua própria vontade, ao seu jeito de ser, sentir e pensar, para que determinados caprichos
possam lhe ser satisfeitos. Mas, entre a capacidade de sentir amor e o respeito, este será sempre o mais importante, porque respeito também significa tratar o outro com amor e dignidade. Na questão 839 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: é repreensível escandalizar, ou seja, ofender, indignar, na sua crença, aquele que não pensa como nós? E eles respondem: é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Todo indivíduo é dotado de livre-arbítrio, o que lhe permite fazer as escolhas que melhor lhe aprouver. Sendo assim, a liberdade de crença é também um direito seu, e o respeito que lhe devemos independe de nossas convicções. Quantas são as vezes em que sentimos a necessidade de converter pessoas às nossas opiniões, sejam elas religiosas ou não, mas utilizando da força da imposição e de expressões verbais que fogem à boa educação. Infelizmente, estamos vendo muito disso nos dias de hoje. O espírito André Luiz alerta: a boca invigilante, muitas vezes, discorrendo sobre o amor, condena e fere. Quantas são as situações também em que, para ajudarmos alguém, tentamos subordinar esse auxílio à aceitação de nossos pontos de vista, em razão de considerá-los os mais corretos e adequados à sua realidade. Mas o que sabemos de concreto sobre a realidade alheia? Agindo assim, estamos verdadeiramente compreendendo o momento evolutivo dessa pessoa? Estamos respeitando a sua individualidade, o seu direito de ser diferente de nós? Estamos realmente tratando-a com amor e dignidade, da maneira que julgamos estar fazendo? O espírito Maria Nunes assim define o respeito que devemos aos outros. Respeitar é valorizar o companheiro, é ouvi-lo com atenção nas suas ideias, tirando dela algo que necessitamos. Respeitar é não querer se sobressair por vaidade. Respeitar é não desdenhar das qualidades alheias e não falar de outrem nem frente a frente e nem na ausência. Respeitar é dignificar a amizade em todas as horas e minutos, mostrando que já entendemos o porquê somos muitos, compreendendo que cada criatura tem alguma coisa para dar. E ela continua: não te sirvas da tua sabedoria para humilhar ninguém. Respeita a opinião de todos, dando também a tua quando solicitada, sem opressão e vexame para com os outros. Um coração bem formado sabe o que deve dizer e como proceder em quaisquer condições. Bem sabemos que, em nossa atual sociedade, várias são as vezes em que necessitamos agir de forma mais enfática e contundente, a fim de conseguirmos realizar muito daquilo a que nos propomos. Situações ocorrem em que somos mesmo obrigados a ter uma postura mais firme na defesa de princípios,
valores e pontos de vista que julgamos imprescindíveis para nós. Porém, nesses momentos, como se torna fundamental o equilíbrio, a serenidade e o respeito perante as ideias com as quais não concordamos. Nessa hora, não serão a intolerância e o desrespeito que nos possibilitarão atingir os objetivos desejados. Diante da competição, seja de ideias, de posições sociais ou qualquer outro fator, é indispensável a devida consideração para com a multiplicidade e as diferenças. É óbvio que não devemos permitir que ninguém, pura e simplesmente, abale as nossas convicções, mas também não podemos agir dessa maneira em relação aos outros. O correto é respeitarmos a nossa realidade, bem como a alheia. Em outras palavras, respeitar para ser respeitado. Em seu diálogo com o Cristo, o discípulo Filipe pergunta: Jesus, podes nos ajudar, principalmente hoje, a entender o que deve ser o respeito aos outros? Senhor, encontro-me assustado, pensando no que devo fazer para entender e praticar o que chamas de amor ao próximo. E Jesus assim lhe responde: Meu filho, o apreço que devemos ter às pessoas, e em certo ponto até aos animais, exige de nós muita acuidade, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos: não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Coloca-te no lugar daqueles que esperam o teu respeito, que logo saberás como deves agir para com eles. Nem sempre os conceitos da vida que abraçamos são certos para nossos semelhantes. O acatamento às pessoas é distinção da alma nobre. Mas saber como respeitar é inspiração da caridade integrada ao amor. Não queiras impor a quem quer que seja o teu ponto de vista. Não deves forçar as consciências a título da vontade de Deus. E Jesus continua: se queres entrar nos corações alheios para levar a boa nova do reino de Deus, isso nos dá muita alegria. Todavia, Filipe, espera que os corações abram as portas dos sentimentos. O fruto verde dificilmente tem sabor e, acima de tudo, é nosso dever respeitar o ambiente alheio. E para encerrar, nós deixamos um recadinho. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta e nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma maneira também a gente possa ter auxiliado vocês. Se tiverem dúvidas, mais uma vez repito, podem nos procurar, podem nos fazer as perguntas que estaremos prontos para dar a resposta, tá bom?
Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos em paz. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despeiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.